aceitação, né? Sim. É claro que você disputou a eleição com o intuito de ganhar. Você claramente tinha chances de ganhar. Mas você ficou muito decepcionado com a Não, derrota? cara, pelo contrário. Eu, quando saí candidato, eu tinha duas coisas muito fortes para mim. Vou ganhar ou vou perder. E acho que na vida é isso, né? Claro. Se alguém que entra numa disputa, seja de dominó, dama, truco, ou você ganha, você perde, futebol. Verdade. Eu sabia que eu tinha as duas possibilidades. Agora, sabia também, você perguntava se você achava que podia ganhar? Tinha convicção que eu tinha chance de ganhar. Mas sabia que era mais difícil ganhar e por entanto, mais fácil perder. Mas eu tinha a oportunidade de me tornar um líder, de me fazer conhecido e poderia até ganhar a eleição. Tanto é que a diferença para o segundo turno foi de 50 e poucos mil votos. Né? Acho que teve algumas situações nessa campanha que me atrapalharam. Mas eu sabia que eu me tornaria um líder. Então, agora, tudo depende. Ou ganhar a forma que você vai ganhar, ou perder a forma que você vai perder. Se eu tivesse perdido, ficado em terceiro e em quarto lugar, seria muito ruim para mim. Se eu, enfim, tivesse tido a votação fosse muito eu acho que essas coisas, de alguma forma, não que amenizam, porque perder é ruim. Não vou dizer claro. que você não fica desapontado. Ninguém entra numa luta. Mas eu estava muito consciente. Na semana da eleição, eu até disse isso para alguns amigos, né? Eu coloquei 3 coisas na minha cabeça. Ou eu vou ganhar no primeiro turno, ou eu vou para o segundo turno, ou eu vou perder. E me preparei para essas 3 coisas. Parece impossível, mas eu me preparei. Se eu ganhar, eu vou fazer tal discurso. Se eu for para o segundo turno, eu vou fazer tal discurso. E se eu perder, eu vou fazer tal discurso. Tanto é que quando acaba a eleição, eu recebo a ligação do Oséias Laurentino, que é o secretário de comunicação ainda da cidade, que além de secretário de comunicação é um amigo. E ele me ligou: Gustavo, a imprensa está lá esperando. Você quer vir falar? Você quer deixar para amanhã? Eu falei: não, tô tranquilo, vou ir agora. E eu cheguei, fiz uma entrevista muito tranquila. Até algumas pessoas, quando terminou, falaram: mas parece que você não perdeu. Mas, de verdade, eu acredito que você tem vitória eleitoral e vitória política. Então, eu tive uma derrota eleitoral porque eu não venci as eleições. Mas eu tive uma grande vitória política. Porque se você imaginar que o Daniel, que teve 27 prefeitos apoiando ele na eleição passada, o Maguito, o Íris, teve 500 mil votos. Foi. O Zé Hélio, que era governador, com apoio do Marconi, com apoio de 200 e tantos prefeitos, teve 400 e poucos mil votos. Teve 1 milhão e... Eu tive quase 1 milhão. Eu tive 900 mil votos. Era eu, a Maiara, minha esposa, o João Campos, que era candidato a senador, Euler Cruvinel, 4 prefeitos, e eu tive quase 1 milhão de votos. Eu não tinha praticamente partidos me apoiando. Partido com tempo de televisão era só o meu, que era pequenininho, e o Republicanos. O governador teve mais de 15 partidos. Estrutura financeira, porque hoje, as pessoas talvez não sabem, mas os partidos têm fundo partidário. Então, a maior parte do fundo eleitoral estava com o Caiado e com os candidatos que estavam apoiando ele, que eram os deputados federais, estaduais. Ele tinha 3 senadores, eu só tinha 1. E aí você ter a metade, não mais da metade dos votos, eu acredito, eu acho que eu tive 25%, praticamente a metade dos votos que ele teve, sozinho. Então foi uma grande vitória, apoio, uma grande vitória política. E outra, né? Aí você tinha a polarização do Lula e do Bolsonaro. Embora eu apoiava o Bolsonaro, eu não tinha o apoio dele. O Lula tinha um candidato dele aqui, o Bolsonaro tinha um candidato dele aqui. Quer dizer, eu estava sozinho ali. Inclusive, o candidato dele aqui te atrapalhou um pouco, o Major. Eu acho que essa foi uma das coisas que mais... Bom, já passou, não adianta eu ficar chorando. Porque ele tirou uma quantidade de votos seu que viria pelo Bolsonaro, hein? Eu acredito que eu teria condição de ter mais votos que ele... Não só no sentido mais votos que ele, mas falando o seguinte: eu acho que o Bolsonaro transferiria mais votos para mim. Eu não fui apoiar o Bolsonaro por isso, eu fui por entender que... embora o Bolsonaro errou muito, teve lá suas falhas, mas eu entendia que o governo dele seria melhor que o do Lula. E eu acredito muito mais num governo um pouco mais liberal, não um liberalismo puro, mas do que um governo de esquerda. Eu sou alguém que acredita muito no empreendedorismo, eu acredito muito na força do trabalho. Eu acredito que nós temos que trabalhar uma redução da carga tributária, nós temos que trabalhar mais a valorização do empresário para gerar emprego. Né? Claro. Eu acho que a gente criou uma cultura no Brasil
das pessoas quererem ficar ali só dependendo do programa social. Eu acho que é muito ruim. Não Eu que eu também seja acho contra, ruim. por isso que eu falo que eu não sou... Eu acredito sim, quando você está passando fome, você tem que ajudar. Você tem uma pessoa que tem um deficiente em casa, um deficiente físico, você tem que ajudar. Você tem a viúva, você tem... Agora, não dá também para criar uma política social que um jovem de 30 anos que não quer trabalhar ficar recebendo benefício. Né? Eu acho que você tem que... Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que fazer aí uma passagem, né, dessa questão de ajudar as pessoas, mas também fazer essa pessoa querer produzir. Não só dar o peixe, tem que ensinar a pessoa Também a a pescar. pescar. Então, por isso que eu tenho uma mentalidade mais de centro-direita do que o que a esquerda representa hoje no país. Eu acredito que trabalho social é importante porque realmente tem pessoas que não têm condição de trabalhar, não têm condição de ajudar. Então, assim, é bom receber ajuda, mas também acredito que tem muitas pessoas que se aproveitam dessa necessidade. Eu acho que essa é a grande lance, né? E aí hoje você tem dificuldade, por exemplo, principalmente em algumas regiões do país, de contratar pessoas, porque o cara não quer trabalhar. Realmente. Você está entendendo? Você é empresário, você sabe disso. Hoje é o maior desafio do empresário é contratar funcionário. Na verdade, um dos maiores desafios é esse, porque tem muitos programas sociais. Então, a pessoa, para que ela vai trabalhar se ela ficar em casa, ela ganha quase o mesmo que ela vai ganhar trabalhando. É por aí. Eu acho que nós temos que ter um presidente, ter político que tenha coragem de fazer essa transição. Mudar essa cultura, né? Porque isso mudar já virou cultura isso aí. Eu não acho que tem que excluir, mas também acho que, igual você falou, tem que ensinar o cara a pescar, ensinar o cara a trabalhar. Eu acho que né? o governo tem que ajudar, mas é aquilo, né? Eu acho que você tem que ver quem são as pessoas que realmente precisam. Exatamente. Para não criar uma cultura onde as pessoas... E outra, às vezes o cidadão ele não para pensar. Ao invés dos R$1.000 que ele está ganhando, ele poderia ganhar 3, 4, 5 vezes mais. Mas acomoda. Acomoda. Não, tem gente que você vai contratar e fala, não quero carteira assinada não, porque então eu vou perder. Então, vou perder meu benefício. Ele não sabe que a carteira assinada, ele tá tendo mais benefício, ele tem outros benefícios se ele tiver de carteira assinada. Então, eu sou alguém que realmente defendo a empresa, defendo o empresário, defendo os produtores rurais, defendo o trabalhador, mas entendendo da importância da gente criar uma nova cultura para o nosso país. Isso é verdade. E, Gustavo, como que é o Gustavo Mendanha família, sem o seu político, em casa? Como que você é em sua casa? Rapaz, sou paizão, sou muito tranquilo, gosto de brincar com os meus filhos. Sempre tá com a família? Sempre. Eu lembro das lives, às vezes os meninos apareciam. O Manuel, principalmente, que é o caçula, né? Ele é muito apegado a mim. Aliás, essa é uma das coisas que eu acho que Deus me preparou esse momento para mim estar mais em casa, mais com os meus filhos, porque de alguma forma você no dia a dia corrido, domingo a domingo, e eu fui um político realmente de muito trabalho, de muito resultado. Ativo, né? Muito ativo. Então, assim, eu não tinha, às vezes, tempo de ir numa reunião de pais, eu não tinha tempo de levar meus filhos. Né? Os meus 2 filhos mais velhos, por exemplo, fazem tênis, agora estou jogando vôlei com eles, enfim. Essas coisas que no dia a dia eu não tinha tempo. E estou aproveitando esse momento que Deus me deu, acho que nessa fase da idade deles que é importante a presença do pai para estar próximo realmente. O Emanuel tem 4, a Luísa 10, o Azaf 14, e estou adorando, né? De alguma forma, não vou dizer que negligenciei, não, mas eu acho que a Maiara estava presente e tal, mas era importante também a minha presença, e nesse momento estou cuidando muito da minha família, né? E estou muito feliz com esse momento também. Nossa, muito bom. É bom, né, Thiago, ver um cara assim que, além de tudo, consegue conciliar a família com o trabalho, com a outra família que é o cidadão de Aparecidense, né, que, na verdade, você já faz parte da família da cidade. E é bom você falando da sua esposa, ela foi uma primeira dama muito atuante, né? Maiara, ela tem uma liderança natural. Quando o Gustavo não estava, a Maiara... Não, a Maiara... Aliás, ela fala muito melhor do que eu. As pessoas às vezes vêm falar para mim, tipo assim, achando que eu vou achar ruim. Não. A Maiara, ela tem uma oratória. A Maiara, ela se prepara muito, né? Então, às vezes até pela correria do dia a dia, você não tinha tempo de algumas coisas. A Maiara, ela não vai para um evento se ela parar para estruturar o que ela vai falar. A Maiara, ela é muito perfeccionista. Enfim, e tem um dom natural, né? Na verdade, eu até digo, né?